Senhoras e senhores, apertem os cintos, pois foi dada a largada para o Grande Prêmio do Automobilismo Nacional. Nos anos 60, o Brasil caminhava a passos largos na esteira da modernização industrial. O plano de metas do governo JK ampliou o parque industrial brasileiro, e as indústrias automotivas foram as grandes vedetes desse processo. O automobilismo contribuiu fortemente para a criação do imaginário de carros nacionais resistentes e vencedores de corridas, com a utilização de vitórias e pilotos em propagandas de jornais e revistas da época. Prezado amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Geração Carburada. Lembrando, amigo, que não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Senhoras e senhores, foi dada a largada para o Grande Prêmio do Automobilismo Nacional. Hoje nós vamos assistir a história do automobilismo brasileiro nos anos 60. Se você ainda não curtiu, deixe já o seu curtir, compartilhe e, se não for inscrito ainda, se inscreva! Um dos esportes mais populares do século XX no Brasil. As corridas com automóveis só ganharam força nos anos 30, dando início à criação do primeiro autódromo brasileiro, o Circuito da Gávea no Rio de Janeiro, ficando conhecido como o Trampolim do Diabo. O primeiro piloto profissional a se tornar reconhecido foi o lendário Chico Landi. O Circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, idealizado por Manuel de Tefé, o Barão de Tefé, nobre diplomata e piloto nas horas vagas, tinha o seu traçado original partindo da praia do Leblon, seguindo pela Avenida Niemeyer, passando por uma gruta, subindo e descendo alguns morros, inclusive onde hoje é a favela da Rocinha, até voltar ao Leblon. Num total de 11,16 km e 93 curvas, algumas extremamente fechadas. O piso era misto, asfalto, concreto e paralelepípedos delimitados por trilhos de bonde. A corrida inaugural, promovida pelo Automóvel Clube do Brasil, em 1º de outubro de 1933, contou com a participação do piloto Chico Landi, que viria a se tornar o primeiro ídolo do automobilismo brasileiro com grande projeção internacional. Foram dois os eventos realizados com regularidade nesse circuito histórico: o GP Cidade do Rio de Janeiro e o Circuito da Gávea Nacional, entre 1933 e 1954. Indo até a década de 50, mais precisamente em 24 e 25 de novembro de 1956, foi realizada em Interlagos as 1000 milhas brasileiras, organizada pela dupla Eloy Gagliano e Wilson Fittipaldi. Com 31 carros na largada e um público de mais de 30 mil espectadores, tornou-se um marco do automobilismo nacional da época. A vitória foi da dupla Catarino Andreatta e Breno Fornari pilotando um Ford. Também nessa época, as chamadas carreteiras começam a despertar mais interesse dos adeptos do automobilismo. Esses veículos curiosos eram construídos geralmente utilizando chassis e carrocerias de carros de série mais antigos, anos 30 e 40, incrementados, com alívio de peso, retirada dos freios e motorização muito mais forte,
chegando a 300 HPs. Apesar de o departamento de competições da VEMAG só ter sido oficialmente criado em 1961, ela já participava de competições desde 1958 com Carl Ives, pioneiro a adotar o simpático carrinho, passando pela equipe de fábrica Serva Ribeiro, posteriormente equipe VEMAG. Grandes pilotos brasileiros travariam disputas ferrenhas nas pistas nos anos seguintes utilizando carros DKV. Até os anos 70. Os anos 60 entraram para a história do automobilismo brasileiro por ser a época das equipes oficiais de fábrica no país, DKV VEMAG, Willys, Simca, e as mudanças conceituais que vieram no vácuo, pilotos pagos regularmente, carros pessoais cedidos pela fábrica e a forma como tudo se tornou mais profissional. Ao contrário das carreteiras que utilizam monstruosos motores V8 de Thunderbird e Corvette, montados em chassis e carrocerias de banheiras americanas, em sua maioria dos anos 30 e 40, os carros de fábrica eram baseados em modelos originais de produção. Durante essa concepção de construção, a DKV preparou sua carreteira, logo apelidada de Mickey Mouse. Durante o processo, a fábrica VEMAG encurtou o chassis de um DKV em 30 centímetros. Rebaixou o teto e equipou com um motor de 1080 centímetros cúbicos, que gerava cerca de 100 cavalos de potência. Logo a carreteira Mickey se tornou um verdadeiro sucesso em pistas travadas. Com o final da equipe VEMAG no fim dos anos 60, o departamento de competições foi extinto e os carros vendidos para pilotos particulares e foi assim que o famoso Mickey da equipe foi parar nas mãos do piloto volante 13. Nos anos 60 o Brasil tinha pouquíssimos autódromos e por isso a maioria das corridas de automóveis eram realizadas em circuitos de rua, muitos deles improvisados e com muito pouca segurança. Além das capitais e regiões metropolitanas como Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Niterói, etc. Alguns circuitos sediaram provas nacionais importantes e de longa duração como os 1000 km de Brasília, as 12 horas de Lages, os 500 km da Bahia, as 12 horas de Porto Alegre, 500 km de Porto Alegre e as 100 milhas de Belo Horizonte, entre outras. Corria-se naqueles tempos em pistas apertadas, com postes e árvores sem as devidas proteções e até em pistas pavimentadas com paralelepípedos. No final da década de 60 foram inaugurados os autódromos do Ceará, do Rio de Janeiro e de Guaporé no Rio Grande do Sul, que vieram fazer companhia ao já consagrado Autódromo de Interlagos na capital paulista, que até então era o único em operação no país. Muitos carros, de todos os tipos e modelos eram postos à prova em verdadeiros embates, onde os acidentes eram frequentes. A mais brilhante equipe de corrida do Brasil nos anos 60 foi, sem dúvida, a Willys Overland. Ela começou junto com o Willys Interlagos. Para dirigir a pequena fábrica que iria produzir o Interlagos quase que artesanalmente, foi contratado o piloto paulistano Christian Eis, que havia trabalhado na Porsche, mas que tinha outra missão, paralela. Criar o departamento de competição e colocar o Gordini e o Interlagos na pista sob o manto de equipe Willys. Para tanto foram preparados 3 Gordinis, de números 40, 41 e 42 e 3 berlinetas, 12, 21 e 22 que foram pintados nas cores da bandeira brasileira. Amarelo com uma faixa central verde. Inicialmente fizeram parte da equipe os pilotos Luiz Pereira Bueno, Danilo de Lemos, Eugênio Martins, Agnaldo de Góes, Rodolfo Fofo Olival Costa, Wilson Fittipaldi Jr. e o próprio Christian Reis, mais conhecido pelos amigos e fãs como Bino, que era como sua mãe o chamava desde pequeno. Não faltavam recursos para que a cada corrida a equipe se apresentasse melhor.
Mas entre várias e tantas vitórias, a mais importante foi a 500 milhas de Interlagos de 1962, quando o grande rival era o Porsche 1600 Super 90, pilotado pelos notáveis Chico Landi e Marinho. Foi um show de pilotagem do Bino, que ficou indelével na sua história e na dos Interlagos amarelinhos. 6 meses depois, o Bino foi escalado para pilotar um protótipo Alpine M63 de 1001 cm3, carro que deu origem ao nosso Interlagos, em dupla com o jornalista e piloto francês José Rosinski na 24 horas de Le Mans de 1963. Com 1 hora de corrida ele liderava sua categoria, e numa lombada sem visibilidade se deparou com um acidente, havendo um carro atravessado no meio da pista. Ele teve de desviar, mas saiu da pista e bateu numa árvore. Ainda não havia guarda-reios nas pistas. Com um forte impacto, irrompeu-se um grande incêndio e dessa maneira perdia o Brasil o seu grande ídolo. As qualidades que se exigem de um carro de impecável desempenho e que eles correm para ganhar. Pois saiba, finalmente, brasileiro do norte, do sul, do litoral, do oeste. Saiba que o Brasil venceu, de fato, na grande competição automobilística do nosso tempo.